Shalom, meus irmãos, glória a Deus. Estamos aqui na cidade de Embu das Artes. Sou o evangelista Carlos, presidente da MAEP, Ministério Apostólico de Evangelismo Profético. Um ministério voltado à guerra espiritual, missões e treinamento de guerreiros, a qual nós chamamos os filhos de Deus águias. Nós cremos que isso não é somente um título, mas uma verdade, por causa do que está diante do trono, os 4 seres viventes, e um deles tem o rosto como águia. Então, cada um ali, rosto de boi, rosto de homem, rosto de águia, rosto de leão, isso tem uma tremenda revelação no mundo espiritual, mas nós não vamos falar sobre isso não. Nós vamos falar sobre a influência de cada mês que o mundo, aí, como a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno, o mundo chama de signos. Cada mês entra um signo, né? E a palavra signo, ela significa o seguinte: o significado do significante. Então, na mente deles é assim: nós somos os significantes. E ao nascermos, existe um signo. E este signo tem uma influência, tem uma característica, tem uma personalidade, algo ali, né, de influência. Porém, nós entendemos que esses signos são tronos, que nós, na Bíblia, a palavra de Deus diz que nossa guerra não é contra carne e sangue, e sim contra principados, potestades, príncipe das trevas, hostes espirituais da maldade. Porém, ali em Efésios 6, versículo 12, só citam 4 tipos. Mas a Bíblia cita muito mais. Em Daniel, por exemplo, é citado sentinelas, né? Ali há guardiões ou sentinelas. E no livro de Daniel, quando Daniel interpreta o sonho do rei Nabucodonosor, e ele vê que um guardião desce e decepa desde o tronco aquela grande árvore que ali era simbolizada por Babilônia, né? Então ali é um tipo, como e outra tradução diz também, vigia, né? Gosto de chamar ali de guardião. E aqui que acontece? Ali é um tipo de um anjo, um guardião nos céus, e assim como tem tudo que tem nos céus, a terça parte caiu, né? Então existem guardiões das trevas também, que tem um alto poder muito acima dos principados. Porque se você vai fazer uma análise de Babilônia, havia muitos principados sobre a Babilônia, muitos. Enfim. E também Colossenses, além de citar os principados e potestades, também cita governadores e tronos, né? Deixa eu lembrar aqui onde está, meus irmãos. Que está em Colossenses, se eu não me engano, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Que diz, versículo 16, né? Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Está dizendo que em Jesus, que Jesus é a palavra, né? Todas as coisas foram feitas pela palavra, sem a palavra nada havia sido feito. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, Jesus,
que morreu por nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia e está agora em um corpo de glória, à direita de Deus Pai, tem todo o poder nos céus e na terra. Então fala aqui, nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, tronos fala de uma atuação de domínio, de governo. Quem tem um trono é um rei, né? Um rei que se assenta no trono. Mas aqui Paulo está debaixo da revelação do Espírito Santo, falando sobre um tipo de anjo que tem esse poderio. Então a gente entende que o inimigo, o chefe, né, o mais inteligente, que arrastou consigo a terça parte das estrelas dos céus, ele tem uma diretoria. A gente tem essa revelação, e nessa diretoria dele, ele mais 11, 12, e eu creio que há muito mais tronos, né? Muito mais anjos caídos ao mesmo nível do próprio Satanás. Ele é o chefe, mas são no mesmo nível dele, né? Da mesma hierarquia, enfim. E a gente entende que Jesus chamou 12 apóstolos. Por que 12? 12 na Bíblia, o número 12, ele fala de governo. Cada número tem uma simbologia, né? Uma numerologia bíblica. E o número 12 fala de governo. Número 7, por exemplo, é perfeição. Número 10 é autoridade, né? E o número 12, simbologia é governo. Então Jesus chamou 12 e temos esse entendimento que os 12 apóstolos é como Jesus querendo mostrar para a gente, porque ele poderia chamar 7, seria mais fácil ele discipular 7, né? 7 homens, do que 12. Mas enfim, 12 é número de governo, né? E nós temos esse entendimento. Por quê? Voltando ali sobre a questão dos signos, né? Que a gente não tem signo. Nós temos Deus, temos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Somos lavados e remidos no sangue de Jesus e devemos andar em santidade, né? Como diz o profeta João, produzindo frutos dignos de arrependimento. Mas o que acontece? Nós, estudando a Bíblia, nós vemos que Deus tem um calendário bíblico. Isso é fato. Capítulo 12 de Êxodo, ali Deus estabelece, é a palavra do Eterno. Este vos será o primeiro dos meses, né? Então, ali no capítulo 12, quando o povo vai sair do Egito, Deus estabelece ali o primeiro mês que eles deveriam considerar. Não vamos entrar sobre isso, mas você sabe que o nosso calendário grego, romano, né, esse calendário que temos atual, foi totalmente influenciado por imperadores, papas, enfim, né? Foi mudado, foi tirado dia, foi colocado nome. Julho, por exemplo, é em homenagem a Júlio César, né? E depois agosto, por exemplo, é o imperador Augusto, né? Que também quis o mês, uma homenagem ao seu nome, enfim. Homens que nós sabemos bem que eram influenciados por trevas de alta patente. Isso é fato. Homens ímpios, idólatras, enfim. Agora, você já percebeu que os signos não começam no dia 1º, por exemplo, e acabam no último dia do mês? Presta bem atenção nisso. Eles iniciam-se sempre 1 ou 2 até 3 dias antes, segundo o calendário dos signos, dia
18, dia 19, né? Dia 20, começa um, vai até 20 do outro mês, aí começa dia 21, vai até dia 19 do outro mês, enfim. E o que acontece? É sempre antecipando a entrada de um mês bíblico. Hoje a internet é uma bênção. Você coloca correlação dos signos com o calendário bíblico. E você vai ver que o calendário bíblico também não segue esse padrão do calendário que nós vivemos. Esse calendário romano não segue. O calendário bíblico começa sempre ali entre o dia 21, 22, né? Enfim. E os signos estão sempre antecipando a entrada do calendário bíblico. E nós aprendemos e temos tido experiência que cada mês bíblico ele tem uma bênção, ele tem um propósito. Nada, não existe nada solto. Deus tudo criou perfeito. E os meses bíblicos têm bênçãos, né? Segundo o calendário bíblico, cada mês bíblico tem um significado, tem um entendimento. Rabinos, né? Judeus, tem estudiosos judeus, rabinos judeus, e mostram, enfim. E nós temos tido essa experiência. Eu quero contar uma, por exemplo. Nós, nesse entendimento, fomos ao monte, eu, a minha esposa, foi o nosso obreiro amado Igor, aqui de São Paulo, a esposa dele, Amanda, e, segundo o entendimento, ia haver uma mudança de estação, biblicamente falando. Porque, biblicamente, o calendário bíblico, ele é em relação a Israel. Ali é o ponto. Israel está em outro continente, outra fuso horário, enfim. Então, aqui se iniciaria, eu acho que verão, depois do verão, outono, não lembro agora. Não, primavera, perdão. Lá no calendário bíblico, na verdade, ia se iniciar a primavera. E aqui ia iniciar o verão. E aí nós, com esse entendimento, estudando a palavra, ouvindo outros líderes, vimos que havia uma questão de se trocar as vestes, né? As vestes de guerra. Uma coisa é você guerrear no inverno, né? E o calendário bíblico ia sair do inverno para a estação primavera. E aqui a estação era verão, enfim. Então nós íamos espiritualmente fazer um ato profético, fomos lá orar, para que na próxima estação de primavera tirássemos as roupas espirituais, né, do inverno, da qual conforme o calendário bíblico, né, que é o verdadeiro, que é o correto, né, que todos, em todas as nações, a Bíblia, a palavra de Deus, deveriam e devem seguir o calendário bíblico. Respeitamos o calendário gregoriano, não tem problema, né? Vamos lá, hoje é dia 31 de maio, não tem problema, né? Não tem um problema com isso. Mas o mundo espiritual não segue esse padrão. O mundo espiritual, os demônios sabem disso. É tanto, irmãos, que às 6 horas da tarde é que tem a reza à Rainha dos Céus, né? A Ave Maria não é à meia-noite. Não é meia-noite que no calendário gregoriano começa o dia, mas no mundo espiritual a Bíblia diz que começa ao pôr do sol. E as rezas, os mantras começam ao pôr do sol. Não começa à meia-noite. Então, por aí você já tem um entendimento que o mundo espiritual não segue esse calendário gregoriano. Esse calendário gregoriano foi influenciado pelo mundo das trevas, os espíritos, os tronos, para tirar o foco da realidade do mundo espiritual, para as pessoas ficarem fora de estação espiritualmente falando. Essa é a grande verdade. Mas enfim, e nós ali fizemos um ato profético, nos despojamos das vestes de inverno, né, da qual era a estação que estava em Israel, e tomamos posse da arma
das armas e das vestes para a primavera. Escuta isso. Acho que deu um tempo, não deu 2 meses, acho que um mês, mais ou menos, quase um mês, um irmão do Igor teve um sonho de uma potestade que vinha nos afrontar. E nós tínhamos, cada um de nós tinha um machado nas mãos para guerrear, E foi extraordinário, porque ele falou que nós não víamos as armas, mas ele via as armas, E naquela guerra espiritual, daquele espírito que veio nos afrontar, não deu um mês depois, aconteceu algo aqui na Maep, que de fato foi uma afronta das trevas, mas nós recebemos as armas, combatemos, vencemos, Maep continua, o ministério continua, e o Senhor operou um grande livramento, graças a Deus. Então tivemos essa experiência, e eu não gosto de ministrar nada, eu ouço muitos profetas, apóstolos, pastores, amém, glória a Deus, mas eu não gosto, eu às vezes ouço coisas extraordinárias, mas eu não gosto de ministrar se eu não tiver uma experiência pessoal. Eu não gosto, não é informação, eu tenho que ter uma experiência, e então com a experiência, com aquilo que eu ouvi, com a palavra de Deus, então eu posso soltar, porque aí há um peso, para que não sejamos imitação de ninguém, ou papagaio espiritual. Repetir uma boa, extraordinária mensagem de alguém que pagou um preço, que viveu, que teve uma revelação, tem um peso de glória para soltar aquela revelação, aí a gente ouve, fica empolgado e solta, Mas não tem o mesmo impacto daquele que realmente teve todo um processo para ministrar aquilo. Aprendemos a sermos autênticos. Autenticidade. Tudo que temos, recebemos sim de outros, Recebemos informações e revelações de muitos homens de Deus. Amém, glórias a Deus por isso. Porém, eu, Carlos, pessoalmente, só depois que eu tiver uma experiência real que eu solto. Se eu não tiver, fica para mim, fica como uma semente. Aprendemos também que aquilo que recebemos de revelação, em princípio para nós, o que para outro já é uma sementeira, ele já colheu frutos, está semeando, a palavra na vida de outros. Para nós, quando recebemos a revelação em primeiro lugar, aquela revelação na palavra, para nós é semente. Então, semente, primeiro você tem que deixar ela germinar, brotar e gerar fruto. Se você solta a semente, você não vai ter essa experiência de viver aquilo que você recebeu por revelação. Quando eu era mais novo, há 25 anos atrás, no Evangelho, eu ouvia, eu ia nos cafés de pastores e eu ficava maravilhado. Eu chegava nas igrejas, ia nos ciclos de oração, e eu soltava, era uma bênção. Soltava as pessoas, glória, aleluia, mas não teve muito impacto não, hoje a gente solta algumas coisas e o impacto é muito maior, somos convidados aí em lugares, somos hoje procurados especificamente nessa área de guerra espiritual, por causa que nós aprendemos isso, a pegar a semente, a revelação, alguma coisa que temos, algo que o Espírito Santo traz, ou o Espírito Santo usa alguém, isso amplia dentro de nós, é como uma semente, então nós regamos primeiro, recebemos uma experiência e junto com a palavra soltamos. E foi o caso de nós ter feito aquele ato profético na estação espiritual que saía do inverno para a primavera, e o irmão do Igor, o obreiro, teve esse sonho com nós com
um machado, né? Machado é uma arma que temos que ministrar a igreja, que não é só a espada, não. Tem pessoa que acha que a única arma que temos é a espada, irmãos. Irmãos, lança, espada, laço, flecha, são tudo que você vê na Bíblia, dos guerreiros de Davi, as guerras, aquilo que o povo pegava para fazer a guerra espiritual, a guerra física de Israel, carros de cavalos, carros, carruagens, são todas armas espirituais. Você vê que quando Eliseu, o rei da Síria, cercou Eliseu com o exército, e o moço de Eliseu ficou apavorado. E Eliseu, então, fez uma oração para que ele visse. Senhor, abre os olhos do moço, para que ele veja, maior é o que está conosco do que está lá fora. E o exército havia cercado ali Eliseu, em Samaria, e Eliseu está tranquilo, vida que segue tranquilíssimo, e o moço sendo treinado por Eliseu, apavorado. E ali o que acontece? Quando Deus ouve a oração de Eliseu e abre os olhos do moço, o que ele viu? Cavaleiros e carruagens de fogo. Então, quer dizer, no mundo físico tinha cavaleiros e carruagens do exército da Síria. Mas no mundo espiritual havia também carruagens de fogo, cavaleiros ali cercando o exército da Síria. E eles nada puderam fazer, enfim. É uma história extraordinária que está lá em 2 Reis, e você deve ler, tem muita revelação ali. Mas vamos aqui entender isso aqui, irmãos. Os signos, que são, no nosso entendimento, os tronos, é a diretoria do próprio Satanás. É ele e mais 11, com os nomes que se dão aí: Gêmeos, Capricórnio, Sagitário, enfim, Leão, Câncer. Então, todo mês entra um, sai outro, entra um, sai outro, e nunca no primeiro dia ou no último do mês, é sempre no meio do mês. E quando você vai ver, conforme o calendário bíblico, quando é que entra o mês bíblico, eles estão antecipando. Satanás é muito sujo. 1 ou 2 dias antes entra o signo. Então, o signo, cada um deles tem uma personalidade, tem uma característica. Aí o mundo que jaz no maligno e os estudiosos dos astros, na astrologia, vão falar dos pontos negativos, pontos positivos, porque assim, dessa forma. Irmãos, aqui nós somos servos de Deus e não temos esses pontos, cremos nesse negócio de ponto forte, positivo. Não. Para nós é o seguinte: são anjos da diretoria do Satanás, caídos, que têm um padrão de comportamento, e no mês que ele está em regência, a pessoa, quando nasce, naquele mês que nasce, a influência espiritual do mundo das trevas que eles têm, e isso no mundo espiritual, através dos delitos e pecados, que nós nascemos em iniquidade e fomos formados, e com exceção de alguns que nascem no evangelho, mas mesmo assim, mesmo nascendo no evangelho, o inimigo sempre tenta colocar uma influência, uma característica, que somos pó, Enfim, mas principalmente os que nascem sem estar debaixo da cobertura do sangue de Jesus, nascem, e os pais, na ignorância, como os meus, consagram aos ídolos, nos oferecem aos deuses. Aqui no Brasil há tantos senhores e senhoras, e padroeiros e padroeiras, enfim. Essas influências são ativadas nessa questão. Quando não nascemos no Evangelho, é uma característica, a personalidade distorcida dessas trevas
são ali ativadas porque nascemos mortos, né? Nascemos em iniquidade, enfim. E é dentro disso que nós entendemos e temos buscado ver as características de cada signo, como operam, como funcionam, o arquétipo, a estratégia. E quando Jesus disse assim, aí vem o príncipe desse mundo, ele nada tem em mim. Por quê? Primeiro, Jesus nasceu da Virgem Maria, não foi gerado por homem nenhum, era a palavra de Deus sendo implantada dentro do útero de uma mulher. Então Jesus nasceu sem esse pecado original, assim como Adão foi criado, sem pecado, perfeito. A Bíblia diz que Jesus é o último Adão, segundo e último, né? Então Jesus foi formado no ventre de Maria sem pecado. Então ele andou na terra como homem, totalmente nas limitações humanas, totalmente, 100% homem, mas não herdou absolutamente nada, nada de iniquidade, de transgressão, dos pecados que os pais e os antepassados cometeram, porque os pecados e os pactos que os pais fazem na terra com os deuses são perpetuados na iniquidade, na genética e na gestação. Essa distorção genética pelo cordão umbilical é passada. Por isso que a Bíblia diz, a Bíblia está repleta de relatos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, das iniquidades da qual nós herdamos dos nossos pais antepassados. Essas iniquidades, elas são as distorções por causa dos pactos que nossos pais fizeram com os deuses na ignorância, com as religiões, com os demônios que são mentirosos, não vão aparecer como de fato são, então usam nomes, né, e títulos, e nossos pais então fizeram pactos, como nós também, quando não estávamos em Jesus, não nasci no Evangelho, também fizemos pactos na ignorância, né? Na vida de pecado. Pactos inconscientes, mas são pactos. Para o mundo espiritual, o que importa no mundo espiritual, o que realmente para o inimigo, o que ele pega é o pacto, é a consagração, é a aliança. Para ele é o que importa, se é na ignorância, se é consciente ou inconsciente. O mundo espiritual é regido por legalidade. Isso é fato. E os signos, que são os tronos, eles têm uma característica. E é interessante que nós estamos aí para uns 10 dias já nessa característica do signo de Gêmeos, né? Que é um trono. É interessante, que corresponde ao dia 22 de maio a 20 de junho, né? 22 de maio a 20 de junho. Ou 21 de maio, depende aí, um ano, outro que muda devido à questão da rotação da Terra, enfim. Mas é nesse período, né? E a influência desse trono do signo de Gêmeos, meus irmãos, nesse mês, se dá principalmente, né, na questão da mente dúbia. Principalmente. A influência desse trono nesse mês é filosofia caída de trevas, sabedoria distorcida das trevas, né? E na mente, né? Pensamentos dúbios. Então, o ataque esse mês, a influência, o que está no mundo espiritual esse mês é a questão do inimigo prender
a mente. Sabe, você ficar, uma hora você tá cheio de fé, sabe, de outra hora você tá, mas não assim, esse mês é mais forte isso. Esse mês isso é mais forte. Essa tendência de ficar, vamos, e, não vai dar certo. Esse mês é mais forte isso. E esse mês, essa influência, o ataque na questão da sabedoria, a pessoa tem uma coisa das trevas, com uma coisa assim, com uma ênfase. A pessoa fala algo absurdo, com uma ênfase que você fala, se você não tiver conhecimento bíblico, você até acredita, você até cai. Uma filosofia caída, totalmente demoníaca, né? E o que acontece? Nós vemos aqui, por exemplo, né, que essa personalidade do signo de Gêmeos, nós vamos aqui na Bíblia, nós vamos ver aqui quando Paulo chega em Éfeso, né? Ali ele enfrenta uma potestade, ele fica 2 anos em Éfeso. Se você fizer um estudo na Bíblia, você vai ver que o ministério de Paulo foi quando ele iniciou, até capítulo 19 de Atos, e foi outro após o capítulo 19 de Atos. Porque até o capítulo 19 de Atos, Paulo tinha uma influência, tinha uma unção. Amém, glória a Deus. Mas a experiência, Paulo quer pregar, Paulo foi perseguidor da igreja, Paulo quer romper. E Paulo então desce a Éfeso, que é na atual Turquia. E olha que interessante. Lá estava o centro de maior adoração pagã daquele mundo conhecido na Ásia Menor, que era ali em Éfeso, na Turquia. Eles diziam que a estátua de Diana dos Efésios, que também é a Artemisa, né? Eles dizem que ela caiu do céu. E ali foi levantado ali aquela idolatria, e Paulo ali começa a ministrar e fica 2 anos. Deus fez milagres extraordinários. Paulo confrontou o poder daquele trono no seu assento. Escuta isso. E aí o inimigo, 2 anos depois, uma multidão, milhares e milhares e milhares se convertendo a Jesus, abandonando as práticas pagãs e entrando no caminho do Senhor. Um homem chamado Demétrio, que era um fazedor de imagens, pequenas imagens de Diana dos Efésios. Você vai ver lá em Atos que ele se levanta contra Paulo e ele diz que a idolatria está acabando. Ele estava, na verdade, se lixando para o povo idólatra. Ele estava vendo que o negócio dele, o lucro dele e de todos que faziam imagens, né? Fico pensando aqui igual o carnaval, né? Porque o carnaval não é só a festa, porque tem... Não, mas tem muito turismo, vem gente do mundo inteiro, e pular o carnaval, os hotéis enchem nessa época, os vendedores ambulantes também vendem bastante, e tudo, e é uma questão até de comércio, e traz muito dinheiro. Olha, é uma mentalidade medíocre. Até crente pensa assim, é medíocre. Quer dizer que é uma festa pagã das trevas, porque vem gente do mundo inteiro, e com dólar, com euro, e gastar. Mas é uma festa voltada à carne, à orgia, à prostituição. Quer dizer, vem de fora, né? Os gringos se prostituírem aqui, enfim, irmãos. E por causa disso, o governo, que jaz no maligno, né? Geralmente influenciado pelas trevas, né? Aí apoia, dá dinheiro, enfim. Mas as consequências sempre vêm. Então, é uma coisa maldita. Maldita, né?
O nosso Deus tem poder de abençoar nossa nação e qualquer nação do mundo na santidade, sem precisar de festa pagã. Lá em Israel foi comemorado agora a Pentecostes. Cristãos, católicos, evangélicos, judeus do mundo inteiro foram lá participar da festa de Pentecostes, uma festa bíblica, e gerou tanto dinheiro e tanto comércio e tantas vendas com uma festa bíblica, sabe? Então essa questão aí, irmãos, é um fato, né? E Paulo, então, ele está ali em Éfeso, e aqui veja só, né? O que esse Deméter, né, tem a mentalidade de hoje, desse povo, de governos que apoiam festas pagãs, porque gera lucro, porque gera dinheiro, né? Marcha Ai, meu Deus do céu, Jesus da glória. Vocês entenderam, né? Enfim, e vem gente com as aberrações do mundo inteiro, né? E Deus criou homem e mulher, ponto final. Enfim, mas gera dinheiro, né? É um turismo sexual dos infernos, essa que é a verdade. Sangue de Jesus tem poder, né? E aí no capítulo 19, versículo 23, ó, por esse tempo houve um grande alvoroço acerca do caminho. Caminho com C maiúsculo, é Jesus, ele é o caminho, né? Pois um ourives, um fabricante de imagens, chamado Demétrio, que fazia de prata nichos, imagens de Diana, e que dava muito lucro aos artes. Ele era o fabricante. E os outros, os artífices iam lá comprar, iam lá adquirir, depois ia revender os ambulantes, né? Enfim, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. Olha. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, olha o impacto de um apóstolo em um território. Apóstolos são rompedores, né? Este Paulo tem na mente dele é Paulo, ó. Esse Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas, afirmando e demonstrando com os milagres, porque aqui no mesmo capítulo, versículo 10, né? Versículo 11, fala assim, ó, e Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários, aleluia. Então você percebe aqui que Paulo afirmava e os milagres iam acompanhando o ministério de Paulo, né? Aleluia. Vocês estão aí acendendo vela aí, fazendo essas rezas, né? Diante de uma imagem, né? São deuses não, querida. Há um Deus dos céus, o seu nome é Jesus, ele é todo poderoso. Tá doente, vem cá. E ora, e Jesus cura, aleluia. E o povo, oh glória, vamos se converter a Jesus, que tem poder, aleluia. Então esse camarada aqui, ele levanta, né, essa indagação, aí no versículo 27, ó, não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, mas como também o de o próprio templo da grande deusa Diana, né? Ser estimado em nada, olha, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adora. Um Deus sem poder aqui, ó, que é um Deus sem poder, um Deus está perdendo a guerra e ele está lá preocupado, ela vai ser destituída. Então não é Deus coisa nenhuma, porque o Deus Todo-Poderoso não perde batalhas. Ele faz cessar as guerras até os fins da terra, aleluia, né? Ouvindo isto, olha só como que é o revide das trevas. Encheram-se de furor e clamavam, grande a Diana dos Efésios. Começaram a invocar, né? O inimigo levantando adoração. Fez o povo se inflamar ali, trouxe, né, o furor e começaram a gritar sob influência desse trono, né? Então, nós vemos aqui que o Demétrio, o nome dele era Demétrio, sabe que Demétrio vem de Deméter, né? Que é consagrado a Deméter.
E Deméter é uma deusa, considerada a deusa da agricultura, da fertilidade, né? Então, aí você percebe que Paulo fez uma tremenda guerra contra esse trono. Amém? Por quê? Porque Diana dos Efésios era ali de uma cultura grega. Escuta isso, irmãos. Você no estudo, você vai ver a associação hoje, ela não existe mais. Ninguém adora Diana, em lugar nenhum do mundo. Foi totalmente vencido. Porém, esses tronos são vencidos por um tempo, mas depois se levantam, né? Isso é fato. Jesus venceu Satanás e todos os seus demônios na cruz. E nós vemos aí a atuação do Satanás em muitas áreas na sociedade, né? Mas o que nós aprendemos? Que eles mudam de roupagem, né? Mudam de roupagem. E para nós aqui ir para o encerramento, para você entender o nível desse mês da guerra na mente, é usando pessoas ou argumentos mentais que são contra a palavra de Deus, fortalezas. Aqui em Zacarias capítulo 9, né? Zacarias capítulo 9. Oh, meu Deus do céu, onde é que está aqui? Capítulo 9, onde fala que... Oh, meu Deus. Assim achei, irmãos. Oh, glória a Deus, aleluia. Capítulo 9, versículo 13. Mas eu vou ler desde o 9, né? Vou ler desde o 9, mas aqui no capítulo 13. Escuta isso. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí vem o teu rei, justo e salvador. Humilde, montado em jumento, num jumentinho cria de jumenta. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. O arco. Não falou a flecha. Falou o arco. O arco é o que dá o impulso à flecha. Então, escuta isso. Sem arco, não há flecha, né? Ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar. E desde o Eufrates até as extremidades da terra, quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova, em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro, porque voltai à fortaleza, ó presos de esperança, também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro, porque para mim curvei Judá como um arco, e o enchi de Efraim. Suscitarei a teus filhos, ó Sião. Escute isso aqui, irmãos. Sião aqui é uma representação da igreja, somos nós. Amém? Como suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia. E te porei, ó Sião, como a espada de um valente. Aleluia, irmãos. Tem uma revelação extraordinária aqui. É Deus, pela sua palavra, quem suscita dentro de nós a unção, a habilidade. É Ele quem traz à tona, pelo seu Espírito, para nós vencermos a influência deste signo deste mês, do signo da influência
de Gêmeos, da influência dessa Diana dos Efésios, que é a mesma, é o mesmo, é o mesmo. Amém? É o Espírito Santo. Então, é uma fortaleza, esse espírito da Grécia, porque a Grécia foi uma influência a nível mundial, irmãos, de mitologia, né? Dos deuses. É tanto que Roma assimilou os deuses da Grécia, né? Mudou alguns nomes, mas são os mesmos, sabe? Então, esse suscitarei teus filhos, ó Sião, somos nós, contra ti, ó Grécia, né? Contra os teus filhos, ó Grécia. O que é isso? Isso não é físico, isso é espiritual. Há também a questão física, não vamos entrar nisso, mas nós estamos falando de coisas espirituais. O que é a Grécia senão a sabedoria caída desse mundo? Os gregos, os filósofos conhecidos mundialmente, Platão, Sócrates, eram o quê? Gregos. A Grécia trouxe a influência da mitologia. A Grécia é a sabedoria desse mundo distorcida para trazer fortaleza e cativeiro, prisões mentais. Então, esse mês é um mês que o inimigo quer aprisionar. Escuta isso. O obreiro meu, Igor, uma bênção de Deus, teve um sonho comigo. Estava num quarto, né? E era como uma prisão de medo. Uma prisão de medo. Falei, Igor, é de Deus, é o inimigo. Foi uma semana, esses últimos 10 dias, foi intenso a batalha espiritual que eu, aqui na mente, sabe? Aqui, no entendimento, para querer me deixar com medo, devido a uma tentativa de assalto, de roubo, que eu e a Márcia passamos e queriam nos roubar. 2 bandidos se aproximaram de nós, queriam nos roubar. Falei, não, vai roubar nós aqui. Não, mas não vai mesmo, não tem acerto, não entrego e ponto final. Irmão, caso você pode tomar um tiro, sou de Jesus, se morrer vou para a glória. Minha esposa também tem o mesmo entendimento. O Senhor tem plano comigo, então não tem conversa. Eu não estava tentando o Senhor, não fui para o lugar, vamos aqui tentar a Deus. Não foi nada disso. O inimigo se aproximou. E para a glória de Deus, a gente então passou a orar. Como é que esse inimigo se aproximou da gente, Deus? Porque esse demônio colocou uma arma na nossa cara, através de 2 pessoas que precisam de Jesus, e enfim. E como? Por quê? E o Espírito Santo, 2 dias depois, veio. Eu entendi muitas coisas, sabe, irmãos? Por que as pessoas ficam traumatizadas? Por que as pessoas ficam com medo de andar na rua, assustadas? Eu não entendia isso. Não entendia isso. Eu já tive várias vitórias de ver bandidos, de orar, e entrar em jejum e oração, e traficante, conhecido, bandido, assaltante de banco, ser preso. Falei, vai ser preso. E ser preso. Que é a guerra espiritual, é isso. Prende o demônio no mundo espiritual, vence ele lá, e o canal dele aqui na terra vai acontecer alguma coisa. Então, nunca tinha, sabe? Então, vários sentimentos que o Espírito Santo, olha como que as pessoas ficam, porque que a pessoa fica traumatizada, às vezes fica com medo, às vezes entra em depressão, não quer sair de casa. Senhor, você vai me usar poderosamente para libertar muitas pessoas, porque foi uma guerra esses últimos 10 dias. Uma guerra, foi terça-feira retrasada, à noite, né? Enfim, e o Espírito Santo, quem me conhece sabe a vida que tivemos, na vida do crime, infelizmente, né, até os 19 anos, quando eu tive preso. E o que acontece? O Espírito Santo claramente falou comigo. Tudo que você semeou, você colhe. E você semeou muito terror, pânico na vida das pessoas. De fato, a gente consultava espíritos. Quem já viu meu testemunho sabe. Consultávamos espíritos e acendíamos vela. E depois dávamos charuto e cerveja. E pagávamos e dava certo, né? E com uma arma na mão lá, quando eu tinha 16, 17 anos, 18 anos.
Então o Espírito Santo falou, você tinha que colher isso, por causa da muita semeadura. Como a gente é crente em Jesus, enfim, o negócio foi tenso. Então aprendi várias coisas, mas também passei a orar para prender esse demônio. Porque a minha pergunta, por que o demônio se aproximou, Senhor? Sou servo do Senhor? Eu podia ter atirado na cabeça da minha esposa, né? Na minha. Por quê? Então, comecei a orar. Comecei a orar e pedir juízo. Salmo 149. Salmo 149, irmãos. Aleluia. Eu vou ler em voz alta aqui. Ler declarando que você entenda. Entenda, porque está escrito lá em Efésios 3:10. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades. Ora, como assim? O que esse versículo quer dizer? Para mim, a revelação que eu tive, para que agora, pela igreja, nós somos a igreja, né? A multiforme, as muitas maneiras de Deus falar. A multiforme sabedoria de Deus é toda a escritura inspirada. A palavra viva, né? A multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados, quer dizer, com a minha boca eu faço a palavra ser conhecida. A palavra de Deus, ela é solta, diz Isaías, capítulo 55, a minha palavra, o Senhor diz através da boca de Isaías, a minha palavra não voltará para mim vazia. Ela vai fazer aquilo para que ela foi enviada. Então, quando você tem a palavra e ela salta, a palavra rema, viva, declare a palavra. A palavra de Deus é poder, né? O Salmo 149 diz assim, ó, aleluia, cantai ao Senhor um novo cântico, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador. Exultem no seu rei os filhos de Sião. Louve-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufo e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo, e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo, nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus. Nas suas mãos, espada de dois gumes, a palavra, né? A palavra de Deus é uma espada de dois gumes, está lá escrito em Hebreus, que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito. Versículo 7, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos. Olha aqui o Salmo. Para meter os seus reis em cadeias. Quem são os reis aqui? E os seus nobres em grilhões de ferros. São os reis. Reis é o que tem um domínio de um território, um bandido, um traficante, um feiticeiro, um satanista, né? Um político corrupto, né? Que tem um domínio. Amém? Então, rei no mundo espiritual fala de quê? Do demônio que reina naquela vida. Quem são os nobres? É a pessoa. Então eu comecei a orar e declarar essa palavra para executar contra eles a sentença escrita. O que será honra para todos os seus santos? Outra versão diz, porque esta é a glória dos filhos de Deus, dos santos, né? Esta é a sua glória, isto é, nós temos a autoridade como igreja de Jesus Cristo, pela palavra falada em louvores e adoração, trazer a prisão dos demônios. Não podemos, irmão, aceitar. A gente que aceita, o mundo jaz no maligno. Jesus disse que a iniquidade é se multiplicar, é se cumprir na palavra, se cumprindo lá para eles, para nós não. Jesus também disse que nós somos a luz do mundo, o sal da terra. E onde está a luz, as trevas têm que fugir. Então é uma verdade onde não tem um servo de Deus. Quando tem um servo de Deus, vai mudar. Nós temos o poder na palavra, o Espírito de Deus em nós, para trazer o juízo. E eu comecei a orar. Traz juízo esse demônio que se aproximou, Senhor. E eu não vou deixar de orar até que
o Senhor me fale sobrenaturalmente que esse demônio foi preso e esses 2 bandidos foram presos. Aí, irmãos, eu tive um sonho. 6 dias depois, uns 4 dias atrás, eu tive um sonho com um demônio forte. Pensa, um demônio forte. A polícia, mais uns 50 policiais. E eram policiais assim, como se fosse do GOI, estavam todos de preto, assim, aquelas do DEIC, alguma coisa assim. E cercaram a casa desse bandido, desse demônio ali, que era um, né? E eu entrei lá dentro e falei, sai pra fora, você vai ser preso, não tem. Ele, não vou sair, fortão ali, sai pra fora, não adianta, você vai ser preso, os caras vão botar fogo aqui em tudo. E lá fora já estava tudo pronto, falei assim, não, ele não vai sair? Olha só como que é, irmãos, eu entrei, porque é na terra, ai meu Deus do céu, a terra é nossa, Salmo 115, 16, do Senhor, os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu para nós, os filhos dos homens. Eu sou filho de homem, né? E sou filho de Deus, o Espírito de Deus veio habitar no meu espírito e me deu a filiação de filho. E aí eu entrei dentro da casa, né? E falei, sai para fora, você vai ser preso, não tem acerto, não tem conversa. E ali ele não queria sair, nós saímos para fora, e olha só que interessante, íamos colocar fogo em volta, e ele ia ter que sair, porque a fumaça ia tomar conta, ou ele ia morrer queimado. E aí veio no meu coração assim, ó, mas ele pode ter feito um túnel, ou tem túneis na casa dele, ele vai fugir por um desses túneis. E o que tem? Alguns dias eu falei sobre corredores, túneis de trevas, aonde demônios percorrem. São lugares espirituais do inframundo, né? Lugares espirituais que os demônios percorrem. Tem os que percorrem pelos ares, mas tem outros que percorrem túneis espirituais, né? Inclusive a guerra que fizemos lá em Barra de Macharanguape, nessa última viagem missionária, foi específica por causa de um sonho de uma irmã que viu na cidade de Touros um dragão que descia um túnel e saía em outra cidade. Quando eu disse, olha, é uma cidade ligada com essa cidade de Touros. Aí a irmã me ligou e disse, olha, Carlos, a cidade ligada a Touros é Barra de Macharanguape. Barra de Macharanguape é onde eu nasci em Jesus, onde eu tive a experiência do novo nascimento. Então eu sabia, isso um mês antes de eu viajar para lá. E a irmã me pediu a interpretação do sonho. E ali ela falou, olha, Carlos, a pastora dela, né, falou, ó, liguei para ela, perguntei para ela se ela sabia de alguma ligação de 2 cidades, e estava lá, Barra de Macharanguape era um distrito de Touros. Falei, então, foi emancipado, Barra de Macharanguape tem prefeito, tem vereador, porém no mundo espiritual continua a mesma ligação. Continua a mesma ligação. E eu sabia que Deus ia me mandar ali para fazer a guerra espiritual. E nós fomos. E lá descobrimos, vemos quem era a padroeira lá. E fizemos toda a ligação. E fiquei orando. E Deus abençoou que o pastor, que eu tenho um carinho por ele, pastor Erivan, ele nos chamou para ministrar. E eu tive que refazer uma agenda, porque eu não ia voltar lá, e eu fui para Natal, onde eu tinha que ir, e voltei para a Barra de Macharanguape, e fomos ministrar, irmãos, fizemos uma guerra junto com a igreja, viu? Junto com a igreja. Fui ministrar e falei para os irmãos, nós vamos fazer uma guerra extraordinária. E o Espírito Santo me tomou na palavra, e no final a glória de Deus caiu, e com a oração de concordância, nós ordenamos que o diabo saísse, soltasse a cidade, batesse fora em retirada, em nome de Jesus. E eu vi no meu espírito uma potestade indo mar adentro, que lá é uma cidade litorânea. E o fato é que 10 dias depois teve um evento naquela igreja. E 15 pessoas entregaram a vida para Jesus. Houve um mover de Deus extraordinário, né? Um lugar que nós fomos orar, no lugar mais alto que nós fomos orar, e o Espírito Santo tinha usado um vaso abençoado aqui em São Paulo, meu amigo, profeta Gerson, e ele sem saber de nada, eu sentado de frente para o mar, na casa da minha tia, conversando com ela, ele me liga, atrás de você tem um lugar alto. Ele não sabia, irmão, não sabia nem onde eu estava, ele me ligou, e Deus manda você ir lá e orar.
E falei, meu Deus, eu tentei, falei, mas aqui é cercado, não conhecia, enfim. E nessa ministração conheci um irmão, né? E esse irmão, justamente no dia que fizemos a guerra, fizemos um podcast à tarde, e esse irmão, então, a sobrinha da esposa dele, né? Tem lá um lugar abençoado, bem no alto, lugar mais alto, né? Enfim, e havia realmente um demônio, né? Havia mesmo ali um negócio tenebroso, é tanto que ela ia entregar aquele lugar lindo, entregar, né? Que vale a pena, quem for em Barra de Maxaranguá, procura lá, Farol do Mirante, né? E o lugar alto é tipo uma pousada, coisa linda, a visão é de cinema, enfim, um lugar abençoado, ela ia entregar. E aí nós fomos lá e repreendemos aquele espírito. Realmente, quando entramos num quarto determinado, onde houve uma bruxa foi hospedada ali, ela pagou e ali ela fez uma feitiçaria. Enfim, nós expulsamos aquele demônio conforme a palavra profética e se cumpriu, né? A autoridade que o Senhor nos deu. Então houve ali um mover extraordinário naquela cidade. E tudo lá atrás começou quando Deus deu um sonho para uma irmã lá no Rio Grande do Norte. A pastora é minha amiga, pastora Jamile, e ela então me deu a informação. Eu passei a interpretação do sonho, mas não sabia que a cidade de Touros era ligada com a cidade de Barra de Maxaranguape. E por um túnel, um dragão que vinha de Touros entrava naquele túnel e saía em outra cidade. Quando ela fez a ligação que a cidade era Barra de Maxaranguape, né? Que era a cidade ligada a Maxaranguape, eu falei, não é em vão, porque eu tenho que ir em Barra de Maxaranguape. Então, a gente vai juntando as coisas e vai entendendo o mundo espiritual. E esse demônio que se aproximou, querendo nos roubar, terça-feira retrasada, 1h da manhã, nós oramos, estamos orando, e eu não paro de orar, pedindo juízo. Esse demônio vai ser preso e Deus vai falar e confirmar. Eu digo isso porque quando eu estava lá na vida errada, teve uma vez que o demônio lá, o espírito que a gente consultava, não baixou no Pai de Santo lá, né? Não baixou. Então, chamava de Pai de Santo. Então, não queira lacrar, né, gente? Tem gente que não. Eu sei que o camarada se dizia ser um Pai de Santo. Se era, eu não sei. Recebi um espírito. E aí desceu outro lá, ou subiu outro lá do abismo. E disse que aquele estava preso por um tempo. Olha, aprontou muito na terra, foi preso e não pôde vir. E nós ficamos ali, eu nunca mais esqueci, eu tinha 16 anos, nunca mais esqueci aquilo. Falei, depois que eu me converti, falei, aquele espírito foi preso porque com certeza a gente aprontou com alguém ligado a algum pastor, ao crente, orou, repreendeu, foi preso mesmo. Amém? Então a igreja tem que fazer valer a palavra, para que agora, Efésios 3:10, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades. Amém? Salmo 149, para prender os seus reis em cadeias, para aprisionar os seus nobres em grilhões. Então, o signo, a influência de Gêmeos é aqui. É o espírito da Grécia. É a sabedoria do mundo. Sabedoria distorcida. Chama o errado de certo, chama o certo de errado. Essa sabedoria justificando coisas absurdas. Na minha, na sua mente, porque o sonho que o obreiro teve comigo, que foram esses últimos, uma semana mais ou menos, de sair e querer ficar debaixo de medo, eu nunca aceitei isso, né? Somos chamados para a guerra. Então, fomos para a luta na mente. Mas se aceita, já não vai sair com o celular, não vai ficar, não, né? A gente tem que andar com prudência, mas não vou comprar esse celular muito novo não, porque podem me roubar. Eu não vou comprar esse tênis, porque podem roubar. Eu não vou ter essa moto, eu não vou comprar um carro assim não, porque podem me roubar. Pelo amor de Deus, irmão.
Jesus é o nosso exemplo, o nosso modelo. Nunca foi roubado. Jesus nunca foi roubado. Andou no meio de ladrões, salteadores, pessoas queriam matá-lo, pegá-lo. Às vezes a multidão levava até um abismo para o lançá-lo, ele se desvencilhava deles. Jesus é o nosso modelo e é a vontade dele que chegamos ao padrão, para que a igreja, que é o corpo, está lá os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, dados à igreja para aperfeiçoá-la, para que chegamos à plenitude da manifestação de Jesus Cristo em nós. Como Paulo disse, não eu vivo mais, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, estou dizendo que se você é roubado, né? Tem pessoa que, enfim, mas aí quais são as semeaduras? Quantas pessoas já ministrei que roubam nos dízimos e nas ofertas? Né? Que alguém pode contestar o dízimo. E as ofertas? O dízimo é do Antigo Testamento. Para mim é Bíblia, palavra de Deus. Deus não precisa de nada. Então, quando eu dou, quando eu dizimo, quando eu oferto, experiências maravilhosas sempre tenho. Sempre colho. Então, mas alguém pode contestar, enfim. Não estamos aqui para ficar discutindo nada. Mas, e as ofertas? Então, a Bíblia diz, né? Com maldição sois amaldiçoados, que roubais a mim nos dízimos e nas ofertas. Então tem gente que vai justificar o dízimo, mas também não oferta nada. Enfim, então tudo é uma questão de se entender. Eu entendi muitas coisas, mas esse mês a influência desse trono é querer dividir a mente, o entendimento. Essa é a perseguição maior. Na sabedoria, pessoas do seu raio de ação, que não conhecem a Deus, querendo te pegar, sabe, na palavra, te fazer cair em contradição. Então, esse mês, preste bem atenção nisso. Prudência, fale menos, ouça mais e mergulhe na palavra para vencer essa influência. Em nome de Jesus. Amém? Quero fazer aqui, em nome de Jesus, uma declaração profética. Então você pode declarar comigo, amém? No nome acima de todo nome de Jesus. Declaramos que nossas mentes são transformadas pela mente renovada do Espírito e cortamos toda inteligência diabólica e toda herança filosófica da Grécia, em nome de Jesus. Estabelecemos que haja uma renovação no entendimento do meu coração, no meu espírito, na minha mente e também para a igreja, que venha sobre nós a interpretação dos sons do céu e que meu espírito ouça uma adoração pura ao grande Rei. Decretamos que o nome de Jesus será levantado